aula 6, tá? Então, dando continuidade à parte de de probabilidade, tá? A gente vai ver um pouquinho de noções de variáveis aleatórias, de modelos de probabilidade, tá? Então, quando nós falamos em probabilidade, nós falamos de fenômenos aleatórios, né? Que é qualquer fenômeno que a gente queira observar, né? Então, quando eu observo um fenômeno, né, no caso que ele é um fenômeno aleatório, significa que eu posso repetir esse experimento nas mesmas condições, né? E se eu repetir ele, a gente vai observar a regularidade, enfim, né? Nós vimos noções básicas de probabilidade clássica, frequentista, né? Então, a gente acaba usando, então, conhecimentos de probabilidade para auxiliar nas nossas decisões, né? Então, a gente cria modelos de probabilidade para estimar probabilidades de certos eventos ocorrerem, né? De certos eventos de fenômenos aleatórios ocorrer. E isso, gente, está em tudo, né? De tudo que tu possa imaginar, vai ter alguma, né, noções, a gente pode usar isso, né? Para estimar decisões, tomar decisões. No caso aqui, né, ele vai falar de um exemplo que o Citibank, né? Ele usa formas para distribuir o número de clientes que vão chegar, né, no caixa eletrônico, para não acumular. E isso a gente pode usar também em várias filas de espera, né? Então é um sistema que eu posso usar em várias filas de espera que a gente for pensar, né? Não necessariamente do Citibank, né? Mas em várias situações pode ser usado, né? Então a gente observa, né? E de acordo com o que a gente observou, a gente cria, né, ou estuda a distribuições de probabilidade daquela variável que a gente está observando. E em cima disso a gente constrói então os modelos de probabilidade para facilitar na hora de estimar probabilidades, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, ele dá um exemplo do número de clientes então, que chegam no período de 1 minuto. Né? Então, número de clientes que chegam no período de 1 minuto. Então, isso ele consegue estabelecer a minha variável, que a gente vai ver que é a nossa variável aleatória, né? Já vou falar sobre ela. Mas que a minha variável aleatória, que é o número de clientes que chegam durante um período, pode ser 0, que corresponde a nenhum, 1, 2, 3, 4, 5 ou mais. E aqui tem a probabilidade estimada, né? Então, de acordo com o fenômeno que a gente está observando, a gente vai observar uma determinada variável, os possíveis valores dessa variável, né? E a probabilidade associada a esses valores. E aí, estimar, então, as distribuições de probabilidade. E a gente consegue, então, construir os modelos matemáticos para estimar a probabilidade de acordo com o tipo de variável, tá? Então, o que seria essa variável aleatória, né? Então, nem sempre, quando a gente vai descrever um experimento aleatório, nosso espaço amostral vão ser eventos, né, ou resultados numéricos. Nem sempre. Por exemplo, se eu quero observar masculino, feminino, a cor dos olhos, alguma coisa assim, são características que não são numéricas, né? Porém, a gente vai precisar de números, né, de uma quantidade, para descrever esse conjunto de informações, né? Então, para isso, a gente usa uma função, tá? X, né, que associa a cada elemento do meu espaço amostral, né, um número real X, tá? Então, a minha variável aleatória, gente, obrigatoriamente é uma variável quantitativa, porque eu vou associar ela, mesmo que ela não for, eu vou associar essa variável numa variável quantitativa, tá? Então, a minha variável aleatória ela é uma variável quantitativa, então é uma função que transforma qualquer valor, né, do meu espaço não numérico no espaço numérico, tá? E eles são resultados de experiências aleatórias que nós falamos, porque cada vez que eu repetir um experimento, não necessariamente eu vou ter o mesmo valor, né? Então, por exemplo, eu vou observar todo dia, do meio-dia a 1, pessoas que vão chegar na fila do banco, né? Ou no caixa eletrônico do banco. Mas, num dia pode ser que foi 0, nenhum. No outro dia, naquele horário, foi 1, no outro dia foi 2. Então, a gente vai observar um tempo para depois descrever, né? Essas informações. Então, só para relembrar, né, que as variáveis aqui, como a variável aleatória é uma variável quantitativa, né? Então, a gente vai ter como opções de variáveis quantitativas, nós vamos ter as variáveis aleatórias discretas e as variáveis aleatórias contínuas. As discretas são as que assumem os valores contáveis, como nós já vimos, né? Podendo assumir 0, 1, 2 até vai. Então, variáveis aleatórias, por exemplo, se eu estou observando X vai ser o número de caras obtido no lançamento de 2 moedas não viciadas. Então, se eu jogar 2 moedas, o que eu posso ter de cara no lançamento de 2 moedas? Eu posso ter nenhuma cara, posso ter uma ou posso ter 2. Então, o X, observe que o X é um número. Não são as opções lá, né? Eu poderia ser assim, né? Ó, eu posso ter cara, 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 coroa e coroa, coroa, né? Ou ainda, coroa, cara, né? Mas, o que ele quer aqui?
Ele quer quantas, né? O número de caras obtidas no lançamento. Quantas caras eu posso ter? Eu posso ter no máximo 2, se eu chamar de C para cara, geralmente eu chamo C para cara, tá? E K para coroa. Então, por exemplo, aqui, quantas caras eu poderia ter? No máximo, quantas caras? Nenhuma, 0 caras, né? Que corresponde a KK. Ou uma ou 2, são as opções que eu teria, né? Então, a variável, essa é a variável não numérica, digamos, né? As distribuições. E a minha variável numérica é um número de caras, então que é 0, 1, 2, né? Aqui é outra, e é um exemplo de variável quantitativa discreta, porque eu estou contando. A segunda aqui, o número de clientes que vão ao banco no horário das 10 ao meio-dia, novamente. Então, eu posso ter 0, que é nenhum, posso ter 1, 2 infinitos, porque eu não sei esse negócio, o infinito, né? X chamadas telefônicas por unidade de tempo. Então, o número de chamadas telefônicas por unidade de tempo também, né? Então, digamos que eu possa ter 0, 1, 2, até infinito, né? Então, exemplos de variáveis discretas. As variáveis aleatórias contínuas, né? São aquelas que podem assumir qualquer valor no intervalo. Então, se eu quero observar a altura de universitário, né? Digamos que eu estabeleça que o mínimo é 130 centímetros, vai de 130 a 220 centímetros. Então, a variável x é uma variável contínua, ela pode assumir qualquer valor naquele intervalo ali. E isso vai interferir nos nossos modelos para estimar a probabilidade. Então, provavelmente aqui a gente vai usar modelos que envolvam integrais, porque a gente vai ter área, né? Imagina que quando a gente tem uma variável contínua, ela pode assumir qualquer valor naquele intervalo. Então, para estimar cada um desses valores, a gente vai precisar das ferramentas de integrais. Aqui, outro exemplo seria a temperatura em determinado local de Porto Alegre às 15 horas, né? Retorno financeiro de uma ação, enfim. Aqui, se eu quisesse operar um banco, a variável aleatória x, tempo em minuto entre as chegadas dos clientes. Então, x seria maior ou igual a 0, né? Uma variável contínua. Encher uma lata de refrigerante, eu quero a variável aleatória é a quantidade em ml que vão ir. Ela pode ir de 0 a 343, tá? Então, as variáveis aleatórias discretas, tá? Então, tem todo um estudo. Então, o que se faz? A gente vai ter a nossa variável, se observa a probabilidade associada para cada um dos valores da minha variável, né? E aí se faz um estudo, tá? Para entender esse comportamento dessas variáveis discretas, né? E para criar modelos. Então, dependendo da característica da minha variável, vou ter um modelo matemático, dependendo do outro tipo, vou ter outro modelo matemático, né? Então, por exemplo, aqui, se eu lançar 3 moedas, seja x o número de ocorrências da face cara. Então, x, a variável aleatória que eu quero observar, né? X é o número de caras. Então, se eu quiser lançar 3 moedas, o que eu posso ter? Lembrando que eu vou chamar de C para cara e K para coroa. O que eu teria de opções? Então, eu teria cara, 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 coroa, né? Vou chamar assim, ó, C, 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 K. CKC, KCC, KKC, KCK, CKK e KKK, né? Os 3 coroas. Então, eu teria isso aqui. Mas x, gente, a minha variável que eu quero é número de caras, né? Número de caras. Então, quantas caras eu posso ter? Eu posso ir do 0, nenhuma cara. Aqui eu tenho uma, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3. Então, a gente pode construir uma distribuição agora de probabilidade, né? O que é essa distribuição de probabilidade? Vamos lá, o número de caras da variável aleatória é x, né? No caso, o número de variável da variável cara, ela variou de 0 até 3. Então, eu posso ter nenhuma cara, uma, 2 ou no máximo 3, no lançamento de 3 moedas, né? E aí a gente pode associar, então, qual é a probabilidade associada a cada um desses possíveis valores. Então, qual é a probabilidade, então, do meu espaço aí de não ter cara? É uma no total de possibilidades, que são 8, então é um oitavo. Qual é a probabilidade de ter 1? Eu tenho 1, 2, 3. De ter cara, o que eu fiz aqui? De ter cara, aqui tá errado, aqui é 2. Tá? Então eu posso ter 1, 2, 3, né? 3 em 8, né?
Duas agora, eu posso ter uma, duas... Oxe, Maria, o que eu fiz aqui? Duas, três. Ah, esqueci de contar que eu risquei. Ah, desculpa. Então, 1, 2, 3. 3 em 8 também. E de ter uma, né? Ou melhor, de ter as três caras aqui, né? Tem a possibilidade, então, aqui, que é 1 em 8. E aí, somando, então, aqui, tem que fechar 1. Né? Então, assim, é um exemplo bem simples só para mostrar que quando a gente está observando uma variável aleatória, né? A gente busca entender a distribuições de probabilidade. Então, em cima desses estudos das distribuições de probabilidade, do comportamento de determinados tipos de variáveis, a gente vai construir alguns modelos matemáticos. Então, a gente vai observar essas relações aqui, né? Então, por exemplo, aqui um exemplo bem simples. Outra coisa importante, tá? Que tem duas propriedades, né? Para ela satisfazer, para ela ser uma distribuição de probabilidade, né? Para eu ter uma variável aleatória discreta e que ela satisfaça as condições de distribuições de probabilidade, ela tem que satisfazer duas propriedades, tá? Quais são elas? Que a probabilidade, então, tem que ser maior ou igual que zero, né? Não existe probabilidade negativa. Então, por exemplo, aqui, todas as probabilidades são positivas, então satisfaz a primeira propriedade, né? E a segunda é que a soma de todas as probabilidades tem que ser 1. Então, se a gente somar todas as probabilidades, vai dar 1, então tá ok. Satisfaz, ela seria uma distribuição de probabilidade, tá? A representação gráfica, a gente pode usar a variável x, aleatória x, por exemplo, 0, a probabilidade de não ter, 1, probabilidade de 1, probabilidade de 3 e assim vai. Chama de gráfico de bastões, tá? Considere a variável, então, x aqui, um exemplo prático, bem genérico, tá, gente? Então, digamos que eu posso construir, de acordo com essa, né, distribuição, no caso, a gente vai ter a variável x, a gente vai ter os possíveis valores da probabilidade associada para cada um valor de x. Então, a gente pode construir, estabelecer uma função de distribuição de probabilidade, né? Que é um modelo para a gente poder calcular a probabilidade para aquelas situações. Então, se eu tivesse esse exemplo genérico, né? Olha só, eu quisesse construir um modelo matemático, qual seria o modelo matemático que está representando a relação entre x e f de x? Bom, a minha f de x seria o quê? O que nós temos aqui que está tudo igual? O 10, né? E o que está variando? É o x, porque quando o x é 1, é 1 sobre 10. Quando o x 2, 2 sobre 10. Quando o x 3, 3 sobre 10. Então, eu poderia representar essa função, né? Que está representando a relação dessa distribuição de probabilidade de uma variável discreta por x sobre 10. E x, claro, variando, então, de 1, 2, 3 e 4. Né? Só para ilustrar o que seria o modelo que a gente vai usar. Tem outros exemplos aqui, né? Aí tem um termo que eles usam muito, que é o valor esperado, né? Que, na verdade, quando a gente trabalha com variáveis aleatórias, a gente não diz exatamente média, eles usam muito o termo valor esperado ou esperança matemática, expectância matemática. Então, a gente calcula o valor esperado, que a gente representa por E de x ou μ de x, tá? Que é um ponto de equilíbrio. E a gente pode usar, então, tanto para estimar esse valor esperado de uma variável aleatória discreta, quanto uma variável aleatória contínua, tá? A variável aleatória, então, para uma variável aleatória discreta, a esperança de x ela é dada pelo somatório de x vezes p de x. Vamos lá, para o nosso exemplo aqui. O que seria, então, no nosso exemplo aqui a esperança, tá? Então, a esperança, ou a média de uma variável aleatória, que a gente usa o exemplo x, vai ser dado pelo somatório de x vezes p de x. xi vezes p de xi, né? Então, por exemplo, qual seria a esperança aqui, né? Ou a média, né, de número de caras? Não é probabilidade, a gente está observando a média de número de caras. Então, o primeiro seria 0 vezes 1 oitavo, mais 1 vezes 3 oitavos, mais 2 vezes 3 oitavos, mais 3 vezes 1 oitavo. Então, 6... Eu posso fazer uma calculadora aqui? Vai dar 1. Deu 1, né? Então, vai dar 1. Então, a esperança de x, ou a média de caras, né? Seria uma cara. Né? Uma cara. A gente não está representando probabilidade, porque é a esperança, como se fosse o ponto médio, tá? Dessa distribuição de uma variável aleatória discreta. E também eu posso encontrar a variância de x de uma variável aleatória qualquer discreta. Tá? Então, a variância de x é dada por esperança de x ao quadrado menos a esperança de x ao quadrado.
tá? Então, a gente pode encontrar a variância de x também. Então, o que seria a variância de x? Para o nosso exemplo, vamos lá. Então, a variância de x seria igual à esperança de x ao quadrado menos a esperança de x. A esperança de x nós acabamos de calcular, né? Só deixa eu ver se a esperança de x ou a esperança de x ao quadrado, e agora me deu um branco. A esperança de x ao quadrado, né? Tudo ao quadrado. Então, aqui vai 1 ao quadrado. Então, esse valor aqui é 1 ao quadrado. Então, nós precisamos encontrar a esperança de x ao quadrado. Essa esperança de x ao quadrado é o somatório de x ao quadrado vezes p de x, tá? Então, a gente só vai elevar o valor de x ao quadrado. Então, por exemplo, 0 ao quadrado, né? Então, vai ficar agora 0 ao quadrado vezes 1/8, mais 1 ao quadrado vezes 3/8, mais 2 ao quadrado vezes 3/8, mais 3 ao quadrado vezes 1/8. Né? Então, isso vai dar 4 mais 1 mais 9, 14/8. 1,75. Então, a esperança de x ao quadrado igual a 1,75. Gente, eu errei aqui. Gente, não me matem. A esperança de x aqui tá errada, ó. Então, vai ficar 3 mais 3 vezes 2, 6, mais 3. Né? Então, vai ficar 1 mais 3 vezes 2, 6, mais 3, 10. 1,25, me perdoem, tá? Então, a esperança de x aqui é 1,25, me perdoem. Bom, então vamos lá. Substituindo, então, para encontrar a variância de x, desculpa. Então, a variância de x vai ficar a esperança de x ao quadrado, que eu acabei de calcular, 1,75, menos a esperança de x, que eu acabei de corrigir, né, ao quadrado. Então, 1,75 menos esse valor vai dar aproximadamente 0,1875 caras ao quadrado, porque a variância é dada ao quadrado, né? Se eu quisesse calcular desvio padrão, tiraria a raiz da variância. Tá? Então, assim, gente, por que eu quis mostrar isso aqui? Na verdade, para mostrar que eles fazem todo um estudo de todos os tipos de variáveis discretas, né? Então, para cada tipo de variável discreta, né, ou grupos de variáveis discretas, se estuda para ver qual é o comportamento delas, para qual modelo elas vão seguir. Então, se estuda os valores esperados, as propriedades dos valores esperados, as propriedades das variâncias, tá? E aí se estabelece um modelo para cada uma das variáveis, modelo matemático, digamos, para cada uma das variáveis, tá? Aqui nós temos um exemplo, tá? 4, né? Só para ilustrar um exemplo da esperança que a gente pode usar, né? Por exemplo, se o investidor julga que tem 0,4 de probabilidade de ganhar 25 mil e 0,6 de perder, seu ganho esperado é de quanto? Bom, então a probabilidade é 0,4 e 0,6, então ficaria 0,4 vezes a probabilidade de ganhar, que é 25 mil, mais a probabilidade 0,6 vezes de perder, que é menos 15 mil, e aí eu vou ter o ganho esperado, né? Uma aplicação da esperança de x. Cuidado que, apesar do termo esperado, o valor esperado não é o valor que se espera que ocorra, tá? Nem mesmo que necessariamente vá ocorrer, ele é um ponto de equilíbrio, digamos assim, tá? Da minha distribuição de variáveis aleatórias, tá? E é comum referir-se ao valor esperado, então, como a média de uma variável aleatória e denotá-la por μ. Tá? Bom, então, a gente lida o tempo inteiro com as incertezas, né? Então, a modelagem, gente, e a compreensão de variáveis aleatórias representam uma tentativa de simplificação determinada do problema que envolve incertezas, né? Então, por exemplo, se uma empresa planeja a construção de uma nova fábrica, diversas serão as incertezas associadas ao projeto de investimento, né? Então, a incerteza vai estar o tempo inteiro lidando. Então, a gente quer entender, estimar essas incertezas para tomar melhores decisões, né? Então, o que a gente vai ver hoje? Então, como eu falei para vocês, a gente tem as variáveis aleatórias. Eu só mostrei algumas coisinhas das variáveis aleatórias discretas.
a gente teria também como calcular a esperança de uma variável contínua, tá? Que ao invés do somatório a gente tem ali a integral. E as variáveis aleatórias, no caso também teriam outros modelos, né? Outra forma de calcular a média e a variância, tá? Ou a esperança e a variância. Mas a gente vai começar pelas discretas. Então, a gente, modelos probabilísticos para variáveis aleatórias, né? Então, a gente, para facilitar, né? Para não ter que toda vez descrever todas as possibilidades do meu espaço, a gente usa, então, os modelos de probabilidades, tá? Então, a distribuição discreta de probabilidade que a gente vai ver aqui para variáveis aleatórias discretas, tá? A gente vai ver a distribuição binomial. Tá? Então, a distribuição binomial é a distribuição discreta de probabilidade, tá? É um modelo. Qual é a característica de uma distribuição binomial? Então, elas são realizadas N repetições independentes e do mesmo tipo de experimento. Então, eles também chamam de N ensaios de Bernoulli. Cada repetição do experimento admite apenas 2 resultados, por isso que é binomial, porque eu tenho a probabilidade de sucesso e tenho a probabilidade de fracasso. Tá? A probabilidade de sucesso em cada repetição do experimento é sempre igual a P. Então, a gente vai ver que a gente vai representar a probabilidade de sucesso por P, tá? E probabilidade de fracasso por Q. Tá? Então, assim, considerando N tentativas independentes do experimento, então eu posso repetir N vezes meu experimento, eu tenho N repetições no experimento aleatório. Uma particular amostra conterá, então, K sucessos e N menos K fracassos, com a probabilidade associada, então a probabilidade de P mais Q vai ser igual a 1, né? Eles são complementares. Então, a distribuição binomial é essa daqui, né? Ela é dada a probabilidade de X igual a K, igual a combinação de N na K, P na K, Q na N menos K. Tá? A esperança de uma distribuição de uma variável que segue uma distribuição binomial é dada por N vezes P. N é o número de repetições do experimento, P é a probabilidade de sucesso. E a variância é N vezes P vezes Q. N, número de repetições, P, probabilidade de sucesso, Q, probabilidade de fracasso. Notação que pode aparecer é X, né, que é a variável aleatória, então segue a distribuição B de binomial e os parâmetros é N e P. N é o número de repetições do experimento e P, a probabilidade de sucesso. Tá? Então, vou ilustrar, né, como a gente chegou nessa relação e depois aplicar essa relação. Então, vamos usar o exemplo aqui. Então, consideremos as decisões de compra dos próximos 3 clientes que entram numa loja de roupas do Martin. Com base em sua experiência, o gerente da loja estima que a probabilidade de qualquer dos clientes compre é de 0,30. Qual é a probabilidade de 2 dos próximos 3 clientes realizarem uma compra? Bom, né? O que a gente tem aqui? Ele observou que eu tenho 3 clientes. Então, gente, o número de clientes, né? O número de repetições é 3 clientes, né? E o que ele quer? Baseado na experiência dele, ele sabe que a probabilidade de comprar, P é a probabilidade de compra, ele falou que é 0,30. Então, né? Se ele tem a probabilidade de comprar é 0,30, qual seria a probabilidade de não comprar? Seria 1 menos o P. Né? Então, 1 menos 0,30 igual a 0,70. Né? Então, P igual a 0,30, Q igual a 0,70. Bom, o que define se a probabilidade é de sucesso ou de fracasso? A probabilidade, uma hora ela pode ser de sucesso, uma hora ela pode ser de fracasso, vai depender da pergunta, tá? Então, por exemplo, a pergunta aqui é: qual é a probabilidade de 2 dos próximos 3 clientes realizarem uma compra? Então, ele quer saber a probabilidade de realizar compra. Então, se ele quer saber compra é a probabilidade de sucesso. Então, P, sucesso é comprar, né? Sucesso é comprar. E Q, a probabilidade de fracasso é não comprar. Beleza. Então, digamos que ele quer saber a probabilidade de 2 dos clientes comprarem. Né? Então, ele quer que 2 dos 3. Vamos estabelecer aqui o que eu teria de todas as possibilidades. O que eu posso ter aqui de possibilidade? Vamos ver aqui, ó. Eu posso ter que o cliente 1 compre, e o cliente 2 compre, e o cliente 3 compre. Não posso? Ou eu ainda posso ter, vou copiar aqui porque eu já fiz para não me atrapalhar. O cliente 1 não compra, e o cliente 2 compra, e o cliente 3 compra. Ou ainda, eu posso ter o C1 compra, e o cliente 2 não compra, e o cliente 3 compra. Ou ainda, né?
Ou ainda, eu posso ter o C1 compra, e o C2 compra, e o C3 não compra. Ou, o que mais que eu posso ter? O C1 não compra, e o C2 não compra, e o C3 compra. Ou ainda, eu posso ter C1 compra, e C2 não compra, e C3 não compra. Ou ainda, eu posso ter o cliente 1 compra, ai meu Deus, o que faltou aqui? Os das pontas, né? O cliente 1 não compra, e o cliente 2 compra, e o cliente 3 não compra. E ou ainda, por último, nenhum comprar, né? Essas são as possibilidades, né, que eu teria de 3 clientes na loja, né? Essas são o meu espaço amostral. Porém, né, o que eu posso ter então aqui? Se eu fosse numerar X número de clientes que compram, né? Então, se a variável X, quem que é minha variável aleatória aqui? Variável aleatória X, ela vai ser número de clientes que compram, digamos, né? Essa variável X, ela poderia ser o quê? O que eu poderia ter de número de clientes que comprem? Ó, pode ser que nenhum compra, né? Então, representa o zero. Eu posso ter um cliente que compre, né? Eu posso ter o que mais? 2 clientes que comprem, ou eu posso ter 3 clientes que comprem. Então, a minha variável X, dos 3 clientes que vão entrar na loja, vai variar de 0 a 3. E é uma variável discreta, né? Bom, então ele quer saber o que é o seguinte, ó. Dessas possibilidades, ele quer saber qual é a probabilidade de 2 comprarem, né? X é uma variável aleatória, 0, 1, 2, 3, mas ele quer saber qual é a probabilidade de 2, ó, dos próximos 3 clientes comprar. Então, na verdade, eu quero saber qual é a probabilidade de X igual a 2 clientes comprarem, né? E para isso, o que nós temos? De 2 clientes comprarem, o que a gente tem? Nós temos que é o C1, por exemplo, não compra, e C2 e C3, né? Então, aqui eu tenho uma possibilidade. Ou ainda eu teria o quê? Eu teria o C1, deixa eu colocar aqui. Ou ainda eu teria o quê? O C1 e C2 e C3. Ou C1, C2 e C3, não compra, tá? Então, são as possibilidades que eu tenho. O que é E vira vezes, né? O que é ou vira mais, né? Então, se eu substituísse por probabilidade de sucesso, probabilidade de fracasso, P e Q, né? A probabilidade de compra é igual a P, probabilidade de não compra igual a Q. Então, se eu substituir aqui, eu teria Q vezes P vezes P, né? O ou vira mais, então eu teria aqui, a outra aqui agora, ficaria P vezes Q vezes P, mais a outra agora, P vezes P vezes Q. O que eu teria aqui? Teria P ao quadrado vezes Q, mais P ao quadrado vezes Q, mais P ao quadrado vezes Q, né? Então, somando tudo isso, eu teria 3P ao quadrado vezes Q. E aí, seria substituir, na verdade, né? Eu poderia muito bem substituir 3 vezes 0,3 ao quadrado vezes 0,7, né? Então, 0,3 ao quadrado vezes 0,7 vezes 3, 0,189. Daria 0,189, tá? Mas, na verdade, o que isso quer dizer, gente? A gente está encontrando a probabilidade de x igual a 2. E nós chegamos que a probabilidade de x igual a 2 é igual a 3p ao quadrado vezes q, né? Então, gente, o que significa esse 3 que está aqui na frente?
esse 3 representa a combinação, né? É a combinação entre eles, tá? Então, é a combinação de N na K. Tá? K é o número de sucesso e N é o número de repetições. Então, gente, generalizando, a gente vai ter, né, o nosso modelo da distribuição binomial para uma variável discreta, né, que segue os parâmetros, os pressupostos para distribuição binomial. Então, generalizando, vai ser x é a probabilidade de um determinado valor que eu quero encontrar de sucesso da minha variável. Vai ser igual a combinação de n na k, vezes a probabilidade de sucesso elevado no número de sucesso, vezes a probabilidade de fracasso elevado no fracasso. Tá? Então, esse é o modelo, tá, de uma distribuição binomial. Tá? Então, aqui eu demonstrei como que a gente chegaria, né, nesse aqui, mas eu posso aplicar direto a fórmula. Né? Então, por exemplo, aqui, se eu colocasse direto a fórmula, o meu N é 3, o meu K, que é o número que eu quero observar, que é o número de pessoas que vão comprar, que é 2, né? Então, ficaria probabilidade de x igual a 2, seria igual a combinação, meu N é 3, na 2, vezes o P, que eu já posso até substituir, né? 0,3 elevado na K, que é 2, vezes Q, que é 0,7 elevado na 3 menos 2. Né? E aí eu vou ter lá, então ficaria 3 vezes 0,3 ao quadrado vezes 0,7, que daria então 0,189, ou 18,9%. O que isso vai me ajudar, gente? Isso vai me ajudar na hora de estimar, então, as probabilidades se eu tenho muitas repetições. Aqui no caso eu tenho 3. Não seria difícil fazer à mão e calcular à mão. Mas se eu quero saber qual é a probabilidade de 100 clientes entrar na loja, qual é a probabilidade de tantos comprarem. Então, a gente vai ter muitas possibilidades de fazer à mão, né? A gente vai ficar velho fazendo. Então, eu posso ter um modelo que vai me auxiliar, no caso, né, para estimar essas probabilidades, né? Então, a gente vai ter isso aí. Então, vamos ver aqui o exemplo 6. Então, em um dia normal, 31% das pessoas nos Estados Unidos que têm acesso à internet se conectam para saber das notícias. Uma amostra aleatória, então, de 5 pessoas, tá? Então, uma amostra aqui, N igual a 5 pessoas que têm acesso à internet naquele país. Qual a probabilidade de que número dos números que admitira usar a internet para saber o que está acontecendo no mundo seja? Então, qual é a probabilidade de que? Vamos lá. No máximo 2 entraram para olhar, para acessar a internet, no máximo 1, né? Eu quero saber, estimar essas probabilidades. Bom, se eu tenho 5, gente, 5 clientes, qual é a minha variável aleatória? O que eu teria de possibilidades para os valores da minha variável aleatória x? Né? Então, a minha variável aleatória discreta x, ela pode variar de 0, posso ter nenhum que entrou, 1, 2, 3, 4 ou 5. São essas possibilidades que eu tenho, né? Bom, ele deu a probabilidade aqui de acessar, que é o P, 0,31, né? Então, o meu Q vai ser dado por 1 menos o Q, que é igual a 1 menos 0,31, que é então igual a 0,69. Tá? Então, vamos lá. Letra A. O que ele quer na letra A? Ele quer encontrar a probabilidade de exatamente 2. Então, é a probabilidade de x igual a 2. Segue uma distribuição binomial, né? Nós temos n repetições, tá? Então, a gente tem n repetições. Nós temos a probabilidade de sucesso e fracasso, né? E a variável discreta. Então, vai ser igual a combinação, lembrando, de n na k, vezes p na k, vezes q na n menos k. Então, a probabilidade de x igual a 2 vai ficar combinação de 3, o n é 5, né? Combinação, então, de 5, 2 a 2, vezes o p, quem que é o p? 0,31 elevado, travou aqui,
Então, 0,31 elevado na 2 vezes 0,69 elevado na n, que é 5 menos 2. Tá? Então, isso aqui vai ficar a combinação. Gente, na calculadora, tá? Vocês podem, quem tem a Cássio, tá? Tem uma tecla NCR, tá? É uma tecla NCR. Então, como que a gente faz? A gente coloca sempre um maior valor primeiro. Por exemplo, eu vou digitar 5. Agora eu vou nessa tecla NCR e digito um número de cima que é o menor, que é o 2, e dou um igual. Então, ele vai me dar 10. Tá? Então, 10 vezes, pode fazer direto na calculadora, não tem problema, tá? Vezes, então, 0,31 ao quadrado, 0,0961 vezes 0,69 elevado na 3. Vai dar 0,4761. Tá? Então, vezes 0,0961 vezes 10. Aproximadamente. Deixa eu ver uma coisa aqui. 0,69 elevado na 3. Gente de Deus, cada hora uma coisa. 0,69 elevado na 3 dá 0,3285. 0,3285 vezes 0,0961 vezes 10, que vai dar 0,316, tá? Então, vou usar um rascunho aqui do lado, tá, gente, para facilitar. Então, a probabilidade da letra A, né? Então, a probabilidade do x, continuando aqui a letra A, a probabilidade do x igual a 2, exatamente 2, deu 0,316, vou arredondar, né, para não ficar com muitas casas, ou 31,6%, tá? Vamos para a letra B. O que diz a letra B? No mínimo 1. Então, no mínimo 1. O que significa no mínimo 1? Ele não quer 1, ele quer no mínimo 1. Então, no mínimo 1 é a probabilidade, tá? Ó, no mínimo 1 é a probabilidade de x ser maior ou igual a 1. É essa a probabilidade que ele tem. O que seria, então, a probabilidade de x ser maior ou igual que 1? Tenho 5 clientes, pessoas. Então, seria a probabilidade. Seria a probabilidade do x igual a 1 mais... Ai, que sorte isso aqui. Mais a probabilidade do x igual a 2, mais a probabilidade do x igual a 3, mais a probabilidade do x igual a 4, mais a probabilidade do x igual a 5. Ou seja, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer um por um desses e somar, tá? Não está errado, está correto, porém dá mais trabalho, né? O que eu poderia fazer então? Qual seria a probabilidade de todas as combinações? A probabilidade de todas as combinações seria 1, né? Se eu fizesse a probabilidade do x0 mais do 1, mais do 2, mais do 3, mais do 4, mais do 5, daria 1. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a soma da probabilidade total menos o que eu não quero que aconteça. O que não pode acontecer é a probabilidade de nenhum, né? Porque eu quero que ao menos um conecte. Então, não pode acontecer nenhum. Então, facilita para calcular, porque aí eu só preciso encontrar a probabilidade do x igual a 0. Não está errado fazer de outro jeito. Então, a probabilidade de x igual a 0 ficaria a combinação, né, de n, que no meu caso aqui, vou colocar só mais uma vez a forma, depois colocar direto, vezes p na k, vezes q, vezes q na n menos k.
né? Então, vai ficar combinação de N, que é 5, na 0, vezes, né, o 0,31 na 0, vezes 0,67 na 5 menos 0, tá? Então, essa probabilidade do zero vai dar 0. Então, a probabilidade aqui do x igual a 0 é igual a 0,135, fazendo essa conta. Não acabou aí, né? Então, eu preciso ainda encontrar a probabilidade do x ser no mínimo 1. Então, vai ser 1 menos a probabilidade de 0,135, que é igual, então, a 0,865 ou 86,5%. Tá? Letra C. Vamos ver a letra C. O que ele está pedindo na letra C? Letra C, maior do que 2. Então, ele quer saber qual é a probabilidade de ser maior do que 2. Então, a probabilidade de x ser maior do que 2. O que seria ser maior do que 2? Seria a probabilidade do x igual a 3, mais a probabilidade do x igual a 4, mais a probabilidade do x igual a 5. Pode ser feito assim também. Como eu já tenho a probabilidade do 0, né, e tenho a probabilidade do 2, né, eu posso fazer o complementar. Né? Então, seria o quê? Ou a probabilidade, então, do x ser maior do que 2, que é igual a 1 menos o que eu não quero que aconteça, que é a probabilidade do x ser 0, mais a probabilidade do x ser 1, mais a probabilidade do x igual a 2. Na letra A, nós calculamos a probabilidade do x igual a 2, acabamos de calcular a probabilidade do x igual a 0, então eu poderia só simplesmente calcular a probabilidade do x igual a 1, que ficaria a combinação, então, de 5 na 1, vezes 0,31, que é o P, na 1, vezes 0,69 elevado na 5 menos 1. Né? Então, ficaria 0,69 elevado na 4, vezes 0,31, vezes 5. 0,35, deixa eu conferir se eu acertei. 0,3513. Tá? Então, agora, eu posso substituir ali. Então, a probabilidade de ser mais do que 2, x maior do que 2, é igual a 1 menos o que eu não quero que aconteça. A probabilidade do 0, que é 0,135, né? Então, 1 menos 0,135, mais a probabilidade do x igual a 1, que é 0,3513, mais 0,316, né? Então, isso aqui vai dar 1 menos 0,82, né? Que é igual a 0,198 ou 19,8%. Tá? E na letra D, né? Na letra D, o que ele está pedindo na letra D? No máximo 2. Então, no máximo 2, na letra D, no máximo 2, é a probabilidade Ixi, deu um pane aqui. Travou aqui.
Então, na letra D... Ai, desculpa, gente. Deu um pane aqui. Letra D. Menos de 2, né? Então, a probabilidade no máximo 2 ou menos de 2. Então, a probabilidade de no máximo 2 é x ser menor ou igual que 2. Né? Então, isso aqui vai ser igual à probabilidade do x igual a 0, mais a probabilidade do x igual a 1, mais a probabilidade do x igual a 2. Como nós já temos todas elas calculadas, é simplesmente fazer a soma entre eles. Então, a probabilidade de x ser no máximo 2, né, vai ser igual a 0,135 mais 0,351 mais 0,316. Né? Então, a probabilidade de x ser menor ou igual que 2, igual a 19,8%. E quando eu tenho uma variável que segue, então, a distribuição binomial, na letra E, por exemplo, ele quer encontrar a esperança de x ou a média de x de uma variável que segue uma distribuição binomial, é n vezes p. Então, no meu caso, meu n é 5, vezes o p, que é 0,31, né? Então, vai ficar 5 vezes 0,31, 1,55. Então, a minha esperança de x igual a 1,55, só que não é probabilidade, aqui seriam pessoas, tá? É a média de pessoas que vão acessar. E a variância de x de uma variável que segue a distribuição binomial é n vezes p vezes q. Isso chegou nessas relações, né? A gente só estava aplicando. Então, meu n aqui é 5 vezes 0,31 vezes 0,69. Tá? Então, a minha variância vai ficar 5 vezes 0,31 vezes 0,69. 1,0695, né? O que? Pessoas ao quadrado, desculpa. E se fosse o meu desvio padrão, se eu quisesse calcular o desvio padrão, seria a raiz, então, da minha variância de x, que seria a raiz de 1,0695, que é igual a quanto? 1,03. Tá? Então, o que? Pessoas. Então, o meu desvio padrão seria 1,03 pessoas. Certo, gente? Então, aqui tem um exemplo, mais ou menos, para ilustrar a questão de máximo e mínimo. A gente tem que cuidar o máximo e mínimo quando é